Por aqui falamos agora sobre a crise diplomática entre Espanha e Argentina. Depois do governo de Pedro Sánchez anunciar a retirada permanente da embaixadora espanhola da Argentina, a ministra das Relações Exteriores, Javier Milei, chamou a situação de anedota. A correspondente Luciana Tadeu tem os detalhes, direto de Buenos Aires. A retirada definitiva da embaixadora espanhola em Buenos Aires foi anunciada pelo ministro das Relações Exteriores da Espanha. El gobierno se mantiene vigilante. La situación, como indicaba usted, no ha cambiado y, por tanto, les anuncio que retiramos a nuestra embajadora en Buenos Aires. La embajadora se quedará definitivamente en Madrid. Argentina continuará sin embajadora. A diplomata já tinha sido chamada para consultas após Milei ter qualificado a esposa do primeiro-ministro, Pedro Sánchez, de corrupta. O governo espanhol exigiu desculpas públicas. Mas o presidente argentino lembrou que um ministro de Sánchez chegou a insinuar que Milei usava drogas e disse que quem deveria se retratar eram os funcionários espanhóis. Milei qualificou a reação espanhola como um disparate típico de um socialista arrogante. Chamou Sánchez de delirante e disse que o primeiro-ministro espanhol tem complexo de inferioridade em relação a ele. A Casa Rosada argumenta que as diferenças entre os governantes não deveriam interferir nas relações entre os países. Podríamos dar vuelta a la página y dejar de dar vueltas un tema que efectivamente puede durar toda la vida, porque probablemente las ideas de Pedro Sánchez jamás sean compatibles y jamás estén en línea con las ideas del presidente Milei. Tenemos que entender que es un tema que no interfiere en la diplomacia, que no interfiere en las relaciones comerciales e que jamás vai interferir na relação entre os pueblos. A chanceler argentina chegou a chamar a crise com a Espanha de anedota e disse estar surpresa com a postura da administração do país europeu. Apesar da escalada da crise, o governo argentino diz que não vai retirar seu embaixador da Espanha. Luciana Tadeu, de Buenos Aires, para a CNN Brasil. O Américo Martins está aqui com a gente, nosso analista sênior de internacional. E, Américo, eu vou recuperar aqui o que disse o porta-voz do governo argentino. É uma questão que a gente está acompanhando aí, esse desentendimento entre Pedro Sánchez e Javier Milei. Ele diz, é uma questão que não interfere na diplomacia, não interfere nas relações comerciais e que jamais vai interferir nas relações entre os povos. Jamais vai interferir, Américo? Nas relações comerciais, talvez não, porque money talks, né, Carol? Então, se as empresas espanholas tiverem negócios a fazer na Argentina e vão ter lucro, eles vão continuar operando lá, assim como as poucas empresas argentinas que têm algum interesse internacional também fariam o mesmo. Mas na questão da diplomacia, interfere e interfere muito. Aliás, é recorrente esse tipo de assunto, de ação do presidente Milei da Argentina, um presidente populista, de tendência bastante autoritária, que volta e meia faz esse tipo de acusação contra governantes de outros países que não comungam dos seus ideais extremistas. Então, especialmente os presidentes socialistas ou os presidentes de centro-esquerda acabam sendo atacados. Isso é uma estratégia muito comum da extrema-direita, de tentar criar esse tipo de situação para, no final das contas, tirar a atenção dos reais problemas que acontecem na Argentina. Era nisso que o Milei deveria estar focando, e não em ficar vendo fantasmas socialistas e comunistas ao redor do mundo, países nos quais ele não tem a menor interferência. Ele já causou crises diplomáticas com a Colômbia, que rompeu relações com a Argentina, porque atacou o presidente Gustavo Petro, que é um presidente moderado de centro-esquerda, já foi um guerrilheiro, é verdade, mas hoje é um presidente bastante moderado. Andrés Manuel López Obrador, que é o presidente do México, também um presidente de centro-esquerda, foi atacado pessoalmente, diretamente pelo Milei, que agora ataca a pessoa, a mulher do primeiro-ministro Pedro Sánchez da Espanha. Isso não acontece por acaso, Carol. Isso acontece porque o Milei quer criar uma cortina de fumaça para os reais problemas que estão acontecendo na Argentina. Essa é uma tática de muitos dirigentes populistas, especialmente de extrema-direita, mas também de esquerda, e é uma coisa que
que vem se repetindo. O Milei assumiu o poder em dezembro do ano passado, já criou todas essas crises diplomáticas com outros países, inclusive. Então, é claramente uma tática que, no final das contas, como eu disse, não vai ter um impacto comercial, então, nesse ponto de vista, ele está seguro, mas que cria, sim, uma antipatia internacional, cria, sim, muitos problemas diplomáticos. Agora, também tem o lado positivo para ele, Milei, que é manter o seu eleitorado, aquele eleitorado que também odeia socialistas, comunistas, de uma certa forma alinhados com ele. É esse o objetivo do Milei.